Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao Canal Médico para mais um encontro que será certamente maravilhoso. Hoje nós vamos conversar sobre mitos e verdades sobre os medicamentos homeopáticos. E para isso, estou convidando hoje a minha querida amiga doutora Sheila Dutra Garcia para conversar com a gente sobre muitas dúvidas, curiosidades e que às vezes geram até confusão sobre essa arte de curar que é a homeopatia e sobre os medicamentos homeopáticos. Então, nada melhor do que a Sheila falar para vocês a trajetória profissional dela e o que a traz hoje aqui para conversarmos sobre esse tema. Bem-vinda, amiga. Obrigado, Miriam, grande amiga. Obrigado pela oportunidade. A homeopatia agradece, antes de mais nada. Com né? certeza. E o segmento de farmácia também. Né? Então, eu estou aqui falando rapidamente, né? Como eu comecei com homeopatia, na especialização como farmacêutico homeopata. Meu pai era médico, né? Então comecei pesquisador na Fiocruz. E eu comecei a frequentar esse laboratório de pesquisa com 9 anos, mas muito que bem, né? Aquela coisa de conhecer laboratório, os bichinhos ali, né? Sendo utilizados para algumas pesquisas. Em seguida, logo, bem cedo, eu comecei a me tratar com homeopatia. Ainda 13 anos, já estava me tratando com homeopatia. Vim a conhecer, a usar também um tratamento com acupuntura. E em seguida, ok, vamos dizer assim rapidamente, né, eu entrei para a faculdade de farmácia, ok. Por que farmácia? Eu tinha um pouquinho de receio daquela coisa do sangue, eu vi alguns animaizinhos, né, sendo usados em pesquisa, enfim. Farmácia, muito que bem. Primeira semana da faculdade de farmácia. Um ciclo de palestras onde tinha homeopatia, onde o Dr. Cláudio Araújo estava vindo da Inglaterra, foi fazer a especialização dele lá fora também e abriu um grupo de estudos no consultório dele, na Nascimento Silva, lá em Ipanema. Vários estudantes de medicina quiseram entrar nesse grupo e eu, como farmacêutica, era a única. Fui aceita, não havia curso para farmacêutico na época. Então, vários se tornaram excelentes médicos homeopatas, né? Estão por aí, né, pessoas maravilhosas, daquele grupo de estudos, né? E, enfim, fiz farmácia, terminando, já abri a minha farmácia homeopática, e lá, poucos anos depois, teve o primeiro curso de formação de especialista para farmacêutico, através da Maria, uma farmacêutica que foi esposa do presidente do Hahnemanniano, professor Alfredo Eugênio. E ali eu já fui professora e aluna do primeiro curso de formação de especialista e passei a ser responsável pelo curso, pelos próximos cursos de especialista para farmacêutica, pela farmácia escola. E então, daí foram alguns anos ali, né, no Hahnemanniano. Uhum. Eu acho que a nossa história se cruza aí. Nesse tempo, né? Uhum. Eu acho interessante, interagindo aqui com o que você está falando, né? Porque, para variar, cada convidado que eu trago é uma viagem na minha vida, né? E você não podia ser diferente, né? Então, a Sheila está falando aí, e certamente nessa linha do tempo dela ela vai lembrar, em relação ao Hahnemanniano, ela deve estar falando da década de 80 para 90, e eu entro nessa história na década de 90, lá no Hahnemanniano, levada por ela através de uma indicação do Dr. Sorraco Bastos, que me apresentou a Sheila e falou: olha, essa menina está precisando conhecer homeopatia. E assim a Sheila me levou lá para o IHB. Foi assim, né, Sheila? Verdade. O Sorraco me ligou, falou assim: eu preciso te apresentar uma médica amiga. Leva ele para o IHB. E o Fábio, Dr. Fábio, que aqui já deu a palestra, né, eu o conheci durante o estudo, né? Ele era estudante de medicina, eu de farmácia, e eram os alunos interessados em homeopatia. A gente se encontrava, né? Nos cursos, nos simpósios, estávamos sempre nos encontrando. E ele foi um dos que abriu as portas, né? Para já te colocar no curso avançado. É verdade. Em homeopatia. Em um ano você já estava muito... daí é uma observação minha, né? Muito bem
como se já tivesse uns 3 anos lá dentro da instituição. Gente, eu posso dizer que são voltas que a vida dá, sabe? Eu estava engatinhando em homeopatia, o Fábio era meu professor nessa altura de campeonato, e ele tinha esse grupo de estudos para médicos homeopatas, em que a Sheila me chamou, vamos lá. E eu me lembro que eu falei assim, mas meu Deus do céu, estou começando agora, não entendo nada disso. Não, vamos sim. Vamos sim, você muda e sai calada. É exatamente isso. Gente, entrar muda e sair calada para mim, vamos combinar que é difícil pra caramba, vocês sabem disso, né? Mas enfim, foi muito legal essa época mesmo. Muito bom, muito amor envolvido pela homeopatia, né, pelos resultados, né? Eu vi muita coisa acontecer, né, nos vários ambulatórios, né, nas várias clínicas, né, que tinham ali dentro do DHB. Eram cursos diferentes, né, de homeopatia, com professores diferentes que faziam ambulatório ali. Então, eu vi melhoras, né, com vários perfis diferentes de médicos, né? Várias formas de tratamento usando homeopatia. E no Instituto Hahnemanniano do Brasil, que é o IHB que ela está falando, eu tive a oportunidade, como aluna, né, de homeopatia, de fazer um curso de fitoterapia, cuja professora responsável era quem? Sheila. Então, o que eu comecei a engatinhar e me interessar por fito também, veio tudo através de você nessa época aí, falando de novo da década de 40. Que 40, gente? Viajei, nossa senhora. Nascida. Não, década de 90, eu nem era nascida. Graças a Deus. Mas vai lá, leva lá. Pois é, então, foi muito bom, porque nessa época a intenção era passar uma quantidade de conhecimentos, assim, o máximo possível, porque ali eram estudantes, né? E eu já havia feito acupuntura, né? E acupuntura também, shiatsu, acupuntura, fitoterapia chinesa, com o Dr. Sorraco, através do curso da Abaco, né? Fomos para a Califórnia, tivemos uma turma especial para nós, e a fitoterapia já estava ali no meio, né? Tivemos professores maravilhosos, né? Pesquisadores, né? De ponta no nosso curso. Foi muito bom. E algumas vezes a gente também ministrava algumas outras noções, tá? Então, a fisiologia energética da medicina oriental também era introduzida ali. É essa história que você tem, né? Se a gente for ficar conversando aqui, a gente vai levar um tempão falando sobre isso, mas o motivo, né, do nosso bate-papo de hoje é que eu recebo no consultório muitas dúvidas, né? Muitas pessoas querendo saber detalhes, se é que a gente pode falar assim, do medicamento homeopático. Então, antes da gente começar a conversar sobre mitos e verdades, eu queria pedir para os nossos amigos ali para projetarem um pequeno videozinho que você trouxe para a gente, e aí você pode, depois que acabar os vídeos, falar alguma coisa a respeito. Pode ser? Então, vamos ver os vídeos? Você pode ir falando junto, se você quiser. Então, ali a técnica está fazendo são uns papeizinhos, né? São umas doses que são feitas em lactose, então são aviadas nessas caixinhas, né? Ali seriam 30 doses, né? Em cada papelzinho, 500 miligramas da lactose com medicamento homeopático. São, em geral, para doses diárias, né? A gente pode ver ali também tabletinho, tabletinho e glóbulos, né? O glóbulo já está dentro do vidro, né? O vidro é âmbar, né? Então não dá muito. Tabletinho, né? São quadradinhos e eles dissolvem muito rapidamente na boca, isso que está aqui à esquerda. Principalmente as crianças amam. Assim como esses papeizinhos também é o mesmo veículo. Então a dissolução é rápida, não dá tempo, né, de rejeitar o medicamento. Quem tem intolerância à lactose pode usar os papéis? Daí pode ser usado, uma dose bem pequena, mas em todo caso pode ser usado o sorbitol, né? Então há como usar outros veículos, tanto líquido, né, pó também, e para poder usar o medicamento. Quem é diabético, tem intolerância, alguém que não possa. Os veículos são os seguintes, né? Quais são as opções dos médicos? Sim. Sem solução hidroalcoólica, solução de glicerina, uma solução com sorbitol, líquido, né? As gotinhas. Ou tabletinho com lactose ou com sorbitol.
Uhum. E o glóbulo que é com sacarose, que é açúcar da cana, né? Da cana de açúcar. Que são essas bolinhas que estão aparecendo ali. Então, são as opções que o médico tem para prescrição, né? Nós vamos receber a receitinha com essas formas farmacêuticas. E em água também, só em água, tá? Tipo uma dose única, pode ser só em água. Só que o prazo de validade varia de acordo com a apresentação. O prazo de validade vai variar com a apresentação. Entendo. Eu tenho algumas coisas engraçadas, né? Quer dizer, engraçadas. Não sei se o nome seria engraçado, né? Mas, de repente, vale a pena compartilhar aqui com vocês, né? A gente, daqui a pouco, vai passar o PowerPoint que a Sheila vai começar a responder as perguntas, as dúvidas mais comuns sobre mitos e verdades. Mas, aproveitando isso que apareceu aqui, eu não sei se eu já te contei. Se não contei, você vai saber agora, junto com o povo aqui, né? Gente, é sério, tá? Porque quando acontecem essas coisas, eu me seguro para não rir, mas tem horas que eu peço desculpa para o paciente e rio mesmo. Teve uma oportunidade, né, uma ocasião, que eu prescrevi para a pessoa 6 papéis de um determinado medicamento. E eu escrevo embaixo, usar um papel uma vez por semana, à noite, ao deitar. E essa pessoa voltou 6 semanas depois. E aí... Você já pode imaginar, né? E aí a pessoa sentou e eu falei, então, me conta, como é que foi? Você gostou? Como é que foi a experiência de utilizar um envelope, né? Um papelzinho, né? Docinho e tal. Ela falou para mim assim, doutora, eu fiquei um pouco confusa com isso e queria lhe perguntar se toda vez que a senhora prescrever esse tal de papel, se não tem um papel que seja mais comestível, porque eu abri, botei tudo na boca, mas o papel não dissolveu. Mas, gente, mas não era para tomar o papel, minha senhora, era para tomar o pó, entendeu? A pessoa engoliu o papel. Que coisa mais, né? Doida, né, gente? Parece piada, mas é verdade, né? Já recebi ligação também na farmácia, a pessoa falando, reclamando do papel, comentando, né? Ah, pois é, engraçado esse negócio de comer papel, né? Teve uma outra situação que seria trágico se não fosse cômico, né? Poderia ter sido muito trágico, mas por sorte não foi trágico. Eu prescrevi os papéis, a pessoa aviou o medicamento na farmácia, né, na farmácia de homeopatia, e o trajeto dela da farmácia para casa teve uma blitz. E nessa blitz ela foi parada e os papeizinhos estavam no banco de trás. Todos os papeizinhos estavam no banco de trás. E ela foi questionada se ela estava carregando droga. Por sorte dela, ela estava com a receita de homeopatia junto, porque ela poderia ter sido presa. Traficando pó. Olha que coisa, né? E teve uma outra situação também que eu achei... É uma dúvida que talvez alguns tenham, né? Quem já usa o tratamento de homeopatia, né? Quando você vai viajar, aí é uma pergunta que eu vou te fazer também, tá? Porque eu respondi na hora pelo que me veio na cabeça. Mas eu vou viajar, vou pegar um avião. Inativo o medicamento homeopático, quer seja em líquido, principalmente líquido, né? Se passar na esteira ou não? Então, não é inativar, mas é desaconselhado, né? Não é aconselhado ficar perto ou do raio-x. Aliás, existe o medicamento raio-x e de emissões, né, de energia, determinados tipos de comprimentos de onda. Não é aconselhável. Então, assim, inativa, a gente, na verdade, não tem aquela super certeza, né? Porque não há como medir isso, né? Mas, acredito que possa ter interferência ali. Teve uma outra situação que eu estou me lembrando agora, essa eu acho que eu te contei. O medicamento em líquido, né? O conservante é hidroalcoólico, né? Eu sei que uma maculatura baixa, né? De 30%, não é isso? Mas, enfim, a pessoa foi pega na lei seca. E você acredita que o bafômetro acusou? Pode isso? Pode. Eu acho que realmente, né, acusa. Eu, sinceramente, eu não instigo bebida alcoólica, mas parece que cerveja é 5%, né? Daí se é 30%. Se é 30%. 3 gotinhas ou 2 gotinhas, mas a gente não sabe quantos medicamentos eram, se foram 3 gotinhas mesmo. Algumas pessoas pegam as gotinhas e não medem não, sabe? Enche aquele bulbozinho e faz assim, na água, né? Daí vão mais gotinhas, né? E isso certamente então não foi mito. É verdade. É verdade. Ai, meu Deus do céu, vou te contar a verdade. Então a gente tem que alertar
as pessoas para isso, né? Primeiro, o papel não é para ser engolido. Não é para ser engolido. Segundo, quando você é um médico para escrever para você papel e você tiver um bando de envelopes, já imaginou 30 envelopinhos? Você pode ser preso como traficante. Então, anda sempre com a receita. Terceiro, se for viajar, quando for passar na esteira, evita de deixar o remédio homeopático passar. E, por último, não menos interessante, cuidado para não pingar os medicamentos homeopáticos em líquido direto na boca, porque você pode ser surpreendido com o teste do bafômetro. Meu Deus do céu, olha isso. E existem também outras dúvidas, né? Já recebi algumas ligações, a mãe desesperada, meu filho abriu o vidrinho e está vazio. Ingeriu todos eles, o que eu faço? Né? A primeira coisa, né, ligando para a farmácia, você vai falar com o seu médico, né? Mas é considerado um único estímulo. Né? Usar de uma vez só é considerado um único estímulo. Vai gastar mais dinheiro fazendo um outro vidro. Fazendo outro vidro que não tem essa ação cumulativa, né? Com o medicamento alopático teria. Com o medicamento homeopático teria. Até porque é quantitativo, né? A quantidade faz... até porque, como é docinho, né? As crianças olham aquilo e acham que é balinha, né? Então, vou chupar, gostei, vou virar aquilo tudo. Mas não vai ter nenhuma intercorrência, como teria um medicamento alopático, né? Convencional, porque, como ela está falando, o efeito não é cumulativo, né? Você pode tomar 3 bolinhas ou 80 bolinhas uma vez, vai ser o mesmo efeito. E claro, é evidente que se você tomar 3 bolinhas de hora em hora, aí sim pode dar algum problema. Mas isso também não é para esse podcast. Eu tenho certeza que a Sheila vai ter muita coisa para falar para a gente e vai voltar numa outra oportunidade. Vou pedir para os amigos aí passar o PowerPoint que a Sheila trouxe, porque agora sim a gente vai começar a falar sobre mitos e verdades sobre os medicamentos homeopáticos. Pode passar, por favor? Quer falar alguma coisa, Sheila, ali da tua... ali foi o que eu estava expondo, que eu fiz a especialização em homeopatia, em shiatsu, acupuntura, fitoterapia chinesa, são títulos todos apostilados no Conselho de Farmácia, e fiz uma especialização em farmácia clínica, né, que foi uma coisa mais recente, uma outra coisa que surgiu, né, o farmacêutico para estar no consultório, ter um maior conhecimento da parte clínica, alopata, né? Sim. Então agora a gente vai começar a falar verdadeiramente dos mitos e verdades sobre o medicamento homeopático. A gente pensou as coisas que a gente considera, né, mais comuns, as dúvidas mais comuns que as pessoas têm, né? E o primeiro ali, a homeopatia pode ser considerada uma medicina preventiva, ponto. Mito ou verdade? Então, é verdade. Porque as doenças crônicas, né, elas podem ser reduzido o número a quantidade de medicamento que é usado quando se inicia um tratamento homeopático. Então, doenças crônicas como asma, rinite, elas vão ficar, as crises, né, começam a diminuir e o uso do medicamento, da necessidade do medicamento alopata, começa também a diminuir, podendo até acabar, podendo se deixar de usar. Isso é muito importante você falar, né, Sheila? Porque, felizmente, a homeopatia é considerada essa medicina preventiva. Então, quanto mais cedo a gente começa a tratar uma criança, por exemplo, um recém-nascido, né? Aliás, como teve no podcast com o Fábio, eu cheguei a dar o exemplo para ele, que ele foi meu médico homeopata quando eu estava grávida da minha filha. Então, ele me tratava e a minha filha automaticamente era tratada também, né? Então, quanto mais cedo você consegue utilizar a medicamento homeopático, o tratamento homeopático, melhor. Por isso, a prevenção. Então, além da medicina homeopática ser preventiva, ela também é curativa em algumas circunstâncias. Mas é importante que todos saibam que isso não é mito, é verdade. Você quer falar mais alguma coisa em relação à medicina preventiva da homeopatia, essa visão da prevenção? Você tem alguma história para contar de alguém, algum familiar ou algum paciente que de repente te procurou na farmácia para te fazer essa pergunta? Previne alguma coisa ou não previne? E você tenha falado alguma coisa? Então, eu sou acupunturista também, então a gente só entende o seguinte, né? Sempre que você equilibra o bem-estar, né? Equilibra a mente, então ele vai tratar também uma ansiedade,
né? Vai tratar o estado geral. Então, vai ser preventivo, porque a causa das queixas, né? A doutora sabe, também eu não estou querendo, né, tirar as suas palavras, mas enfim. Então, quando o paciente tem um bem-estar, se ele consegue ter um médico para atender, que o conheça, né? Vá conhecendo passo a passo, certamente queixas que teria lá na frente, né? Talvez até de cunho digestivo, porque chama só, não vai acontecer. Nunca vai acontecer, né? Porque se trata agora uma ansiedade, não vai ter dor de estômago, não vai ter outras Está queixas. tudo interligado, né? Nada está separado. E eu digo felizmente hoje, né, que estão surgindo vários nomes para as medicinas, né? Por exemplo, medicina do estilo de vida, né? Se você tem um estilo de vida saudável desde cedo, a sua energia vital, né, ela está direcionada de uma forma que beneficia a sua saúde e qualidade de vida. E se você utiliza a medicina homeopática desde cedo, melhor. Tem muitas pessoas que falam, quando eu era pequeno, minha mãe me tratava com homeopatia, eu tinha crise de asma e nunca mais tive, santa homeopatia, né? A gente tem vários relatos disso, né? Então, esse primeiro mito, que não é mito, é verdade, que se você quiser começar a utilizar a homeopatia desde cedo, quanto mais cedo, melhor. Vamos ao próximo mito? Vamos. Quer dizer, não é o próximo mito, né? É a próxima afirmativa. Medicamentos homeopáticos podem ser consumidos por qualquer faixa etária. Mito ou verdade? Verdade. Então, crianças, idosos, vamos falar, né, das pontas, né, onde há maior preocupação na questão quantitativa do medicamento, né, nos medicamentos alopáticos, são tratamentos em geral diferenciados, como os adultos, gestantes, usam medicamento homeopático com muito sucesso, evitando reações adversas. Isso é importante, né, gente? Porque existe uma dúvida muito grande, né, não só em relação à faixa etária, como doenças pré-existentes também, né? Uma vez eu recebi um telefonema, não tem muito tempo isso. Meu marido já tem uma certa idade e é diabético, né? Ele pode tomar remédio homeopático ou não, né? Porque já tem uma doença pré-existente, né? E aí a gente conversa, né? Quando a pessoa vai ao consultório ou se faz uma consulta online, não importa, a gente pode exemplificar os inúmeros fatores que podem ajudar esse paciente a reharmonizar esse seu processo vital e daí até interagir melhor com a patologia e tomar menos remédio alopático, porque eu acho que isso que é importante também, né? A gente vai chegando numa determinada faixa etária que, se você olha um idoso, por exemplo, às vezes não precisa nem ser idoso, né? Pode ser até uma pessoa mais jovem, mas de manhã ao acordar, tem às vezes 5, 6, 10 remédios em cima da mesa, remédios que remediam, ponto, né? E ele acha que aquilo ali está sendo responsável, entre aspas, pela cura e pela saúde e pelo bem-estar dele, o que não é real. E aí, quando você começa a dar para essas pessoas um medicamento homeopático paralelo e ele volta aos médicos, muitas vezes os remédios alopáticos eles começam a ser reduzidos pelo próprio médico, porque, nossa, você está melhor, o que você está fazendo, né? Então, eu acho bastante interessante que vocês saibam que qualquer faixa etária pode se beneficiar com o medicamento homeopático. Então, é verdade, pode se beneficiar por qualquer faixa etária. O outro mito, número 3, por favor. Existem doenças que não respondem à homeopatia, ao tratamento homeopático. Mito ou verdade? Então, é verdade, né? Porque há casos em que a doença, isso a doutora vai, né, pode falar até melhor do que eu, mas a doença já está crônica ou num estágio onde é necessária uma intervenção rápida para não piorar o quadro, então a homeopatia vai entrar como um tratamento adjuvante, né, para minorar as reações adversas, seja um medicamento, uma intervenção cirúrgica, que seja, caso seja necessário, né? Caso de câncer também. Isso que você está falando é muito importante, né? As pessoas precisam ter noção, ter conhecimento, porque você só pode falar sobre uma coisa quando você tem conhecimento desta coisa.
Então, um exemplo, né, que a gente costuma dar assim, você está com sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio, você vai ficar tomando bolinha e gotinha de hora em hora? Não, né, gente? Você vai para emergência, por favor, né? Trata, senão você vai morrer. Não adianta nada morrer curado pela homeopatia. Tá fora, tá, gente? Não existe isso, tá? Então, esses casos que são essas intervenções que precisam ser feitas de imediato, em que a energia vital dessa pessoa já está completamente desarmonizada, desequilibrada, precisa sim do tratamento alopático intervencionista naquele momento. Ponto. Saiu dali, continua se tratando com o seu médico, com o seu cardiologista, enfim, com o seu clínico, e faça paralelamente o tratamento homeopático, que você vai se beneficiar muito. E como a Sheila estava falando, existem determinadas doenças, e ela deu o exemplo aqui do câncer, né? A homeopatia nos processos oncológicos, elas ajudam muito, principalmente quando o paciente, por exemplo, está fazendo uso de quimioterapia, de radioterapia, em que existem outros fatores, né? Juntos, né? Em que o medicamento homeopático pode atenuar bastante. E são vários outros exemplos que não vem o caso aqui agora para a gente falar, mas sempre deixando claro que existem sim doenças que não respondem à homeopatia, e o médico homeopata tem que ter bom senso para poder saber isso. Né? Até porque, como está se falando de energia vital, na verdade está se falando uma linguagem mais atual, como está a sua bioquímica, né? Que é aquela atividade mitocondrial, é aquela energia, é toda uma troca. Então, se o negócio não foi cuidado devidamente, como de repente usar a homeopatia, né? O médico tem que tomar a frente e resolver como achar o necessário, né? Eu acho interessante isso que você falou, porque tem muitas pessoas que não vão ao médico homeopata. Simplesmente, hoje em dia está muito complicado isso, né? As mídias digitais, né? Você olha vários anúncios, não só de remédios alopáticos, como de homeopáticos, e você resolve começar a usar para ver como é que fica. E você vai cada vez mais agravando o seu estado de saúde, né? E ficando cada vez mais doente, porque você não consegue discernir. Agora é hora de eu procurar um profissional que cuide de mim, né? E não eu querer ficar tomando bolinhas e gotinhas por conta própria, porque se der alguma nhaca, né? Vou recorrer a quem? Né? Ou então chegar no balcão, né? Porque deve acontecer isso também lá na farmácia, né? Uma vez eu fui pegar um remédio meu lá e via pessoas no balcão, inclusive as meninas, né? Falando assim, mas o senhor precisa procurar um médico homeopata. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar a consulta. Diz aí para mim o que é bom para eu tomar agora para resolver meu problema da minha bronquite. E se a pessoa está com uma bronquite e uma pneumonia? Quem é que vai ser responsável? É o balconista? É o farmacêutico? Você tem algum exemplo para dar disso? Gente, isso acontece, é recorrente no balcão de farmácia. As pessoas estão mal habituadas pelas drogarias, né? Que tem balconistas que se habituam a ler receitas e daí falam, então isso é para aquilo e tal, e fazem indicação. Mas isso acontece e o que a gente tenta falar é que até repetição, né? Isso vai fazer parte aqui de uma outra pergunta, mas não dá para querer jogar nas costas de um balconista ou de um farmacêutico a responsabilidade. Porque o farmacêutico, o balconista responsável, vai mandar a pessoa da meia volta, entende? Vai buscar um profissional que se responsabilize pelo seu tratamento, pelo acompanhamento. Porque não é só ingerir o medicamento, é o acompanhamento, entende? É o passo a passo. E as pessoas também... Acho que tudo é falta de informação, né? Como eu falei, né? É confusão, falta de informação, dúvida, vem tudo junto num pacote, né? Eu fico pensando assim, muitas pessoas chegam no consultório porque está cansado de tomar remédio alopático. Então, eu quero substituir o remédio alopático pela homeopatia. Então, eu acho, né, que eu vou deixar de tomar esse remédio, esse bando de remédio, e vou tomar só a homeopatia e pronto, 0 a 0 vai ficar tudo bem. Existem formas de pensar, e eu queria chamar muita atenção para quem for ouvir esse nosso bate-papo aqui, que a gente não pode e não deve alopatizar a homeopatia. Se você alopatiza a homeopatia, você está no caminho errado. Porque eu não posso tomar, eu quero tomar um remédio para diarreia, por exemplo. Então, eu vou tomar um remédio, entre aspas, né? Eu vou tomar um remédio alopático para diarreia, então o meu organismo vai entender que está na hora de parar a diarreia.
Ponto. Mas eu quero tomar um remédio homeopático para parar a minha diarreia. E aí eu vou tomar o mesmo remédio homeopático que a minha vizinha do lado falou, toma esse daqui, que esse daqui é muito bom, ficou ótimo, o intestino ficou maravilhoso. Aí a pessoa toma o remédio homeopático que não era dela, foi a vizinha, que também a gente não sabe quem indicou, né, quem prescreveu, e aí ela toma e fica pior. Ela vai cobrar de quem? Ela vai dizer que o remédio não presta? Né? Então tem muito disso, né, Sheila? Tem. A culpa, alguém vai levar a culpa, né? Eu acho legal esses bate-papos assim que a gente tem aqui no Canal Médico. Aliás, vou fazer um break aqui. Gente, o Canal Médico agradece muito a sua presença. Se você está gostando desse bate-papo, tiver consultas que você queira fazer a farmacêutica, aproveita esse podcast e escreve a pergunta que você quer, que aí a gente envia para ela e a Sheila gentilmente vai receber, né, e vai responder para vocês. Mas curta, comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que quer se tratar com homeopatia, mas ainda não teve tempo, talvez, né, de procurar um profissional. Tá bem? Sheila, então vamos para um próximo mito, né? A homeopatia só é eficiente em doenças crônicas. Mito ou verdade? Então, é mito, né? Não há diferença no tratamento, na resposta da doença crônica ou da doença aguda. Tá? É claro que tudo tem a ver com o quadro analisado pelo médico, né? Na verdade, a eficácia, né, a eficiência do medicamento homeopático, ele pode ser utilizado tanto numa quanto na outra. Sendo que se você tem uma doença aguda e a pessoa consegue individualizar os sinais e sintomas daquela doença aguda antes dela ficar crônica, né? Quanto mais rápido você tratar, melhor. Então, a gente tem exemplos, assim, por exemplo, de crianças, por exemplo, o tempo está virado agora, né? Nós estamos entrando numa instabilidade climática grande, né? Então, eu já sei que se o tempo virar para a chuva, a minha filha, meu filho, ou eu mesmo, né? Vou começar com obstrução nasal, com uma rinite, com uma tosse. Se eu já conheço esses meus sinais e sintomas, e se eu já sei que se eu tomar naquele momento meu medicamento homeopático, por exemplo, de hora em hora, de 15 em 15 minutos e tal, aquilo não vai piorar, porque eu estou pegando aquele meu sinal e sintoma de um resfriamento na hora exata. Mas eu não estou nem aí para o que eu estou sentindo, porque vai passar, né? Então eu começo a espirrar, começo a coçar o nariz, eu começo a tossir, daqui a pouco eu estou com dor de garganta, e o tempo virou. Então a minha causalidade é mudança climática, né? E aí, por causa dessa mudança climática, eu sofro essa instabilidade dos meus sistemas e vou então apresentar um sinal e sintoma. Medicamento homeopático, nesse momento, é um quadro agudo. E vai ser maravilhoso você poder ter o que fazer antes de piorar. Entenderam? Vamos ao outro. Próximo, então. O tratamento pela homeopatia é mais longo que seria o tratamento com remédios convencionais. Isso é um mito ou é uma verdade? Então, é um mito, né? Porque a duração do tratamento homeopático não é dependente do tempo, né? Dependente da queixa, da idade do paciente, o tipo de tratamento que já vem sendo feito para aquela mesma queixa, tá? Uma doença crônica, né? Há quanto tempo você está tratando? Quais são os medicamentos que já estão sendo usados? Então, isso vai ser o tempo de resposta do medicamento homeopático, né? Isso também me faz pensar aqui, né? Às vezes, tem muitas pessoas que têm apresentado sinais e sintomas de doenças medicamentosas, né? Então, eu estou com uma queixa, aí eu vou no médico, aí ele me prescreve um remédio. Aí esse remédio que eu tomei vai me dar uma reação num outro sistema do meu organismo. Aí eu vou apresentar sinais e sintomas da reação do remédio. E aí eu vou num outro médico para poder tratar aquilo que apresentei, né? Aí o outro médico vai passar um outro remédio. Então, daqui a pouco eu estou fazendo um monte de reações adversas, eu não estou falando de efeitos colaterais, reações adversas que, quando se juntam, formam as doenças medicamentosas. Então, ou seja, eu estou cada vez mais doente, apresentando mais sinais e sintomas que não são de uma doença original minha, natural, porque estou tomando muito remédio. Claro e evidente que nessa altura de campeonato, o medicamento homeopático não vai conseguir nem ter a ação que ele deveria ter, porque eu estou intoxicada de droga, né? Certo. Daí não vai ter resposta, né? Nenhuma. Aí não vai dizer que o remédio homeopático aqui não serve, né?
E, na verdade, eu assistia, né, o podcast com o Dr. Fábio, e eu estava vendo você falando como que vocês são educadores, é verdade, né? Então, a alimentação é muito importante, porque ela está relacionada às patologias, né? Então, estilos de vida, atividade física, fazer circular esse sangue, né? A gente que fala muito da energia vital, ou Qi, pela medicina oriental, há outros parâmetros a serem medidos para se ter sucesso em qualquer tratamento, né? Tanto no alopático, quanto no homeopático, quanto na acupuntura, etc. Muito importante você ter abordado isso, né, Sheila? Porque eu acho que as pessoas estão tão automatizadas, né? Que a gente acha que se a gente tem alguma coisa, aquela doença tem que ser erradicada, extraída, não serve. Mas o que eu posso aprender, né? Porque o médico homeopata, como você falou e o Fábio falou também, a gente acaba sendo educador mesmo, porque a gente chama a pessoa para individualizar a queixa dela. Mas vem cá, sua dor de cabeça é como? Piora que horas? Melhora que horas? Né? Como é que você fica emocionalmente? Quando a gente convida a pessoa a se olhar, muitas pessoas não conseguem, porque não tem tempo para parar para se observar. Fica complicado para o médico homeopata querer individualizar um sinal e sintoma ou tratar aquele paciente de uma forma integral se a própria pessoa não se olha, né? Eu tenho um caso para te contar que veio aqui na cabeça. Já tem muitos anos que eu tenho farmácia há 40 anos, né? Então, isso já tem muitos anos, a gente ainda fazia um atendimento pelo telefone. Ainda não se mandava a receita pelo WhatsApp, não tinha esse rastreamento todo. Então, a pessoa estava encomendando medicamento para gripe, olha, eu tenho urgência, não sei o quê, e fazendo aquele pedido, aquela emergência, né? Meus netos, meus filhos, sei lá o quê, estão muito resfriados, está com tosse, não sei o quê, isso tem que ser para já, tal. E lá, daí tá, pois não, vou anotar, estou anotando, ela berra no telefone no meu ouvido, assim, pizza, chegou, quanto é? Paga aí a pizza. Daí eu paguei, eu já era acupunturista nessa época, já conhecia, né, alguma coisa, fisiologia energética, e a parte do alimento. Eu falei assim, só me desculpa, mas é o paciente quem vai estar comendo essa pizza, né, essa pizza... Só vai ter que ter cuidado, fale com o seu médico, porque senão vai estar dando medicamento e enchendo de gordura, né? Amido, gordura e tal. Converse com o seu médico para ver o tempo que vai durar esse tratamento. Porque me parece que o paciente nem sempre reporta ao médico que está, né, comendo aquele bolo, aquela pizza todos os dias, sorvete não sei quantas vezes. E o médico daí vai dizer, não gostei muito daquele médico, não, aquele tratamento não me serviu. Já se tratou com homeopatia? Já, mas não tive aquela resposta. Mas daí eu fico pensando, mas, né, o que essa pessoa comia? O que essa pessoa, como que ela ajudou em qualquer tratamento, né? Eu acho que o que você está falando é muito importante, porque, na verdade, nós não nos educamos. A nossa cultura, né, ela não ensina a gente aquilo que a gente precisa fazer para a gente estar bem em todos os níveis. Então, acaba que comer desregradamente, engolir a comida, tudo muito rápido, as pessoas não estão nem aí, só percebem quando adoecem. E, às vezes, já é o pico máximo daquilo. Mas nem assim, não contam para o médico. Até porque tem muitos médicos que... não vão valorizar também. Eu estou assim, é que eu imagino, sabe? Assim, a gente que está do outro lado do balcão fica pensando, fica assim, poxa, mas a pessoa já deveria estar melhor, né? Mas também não é da minha conta, né? O farmacêutico não está ali para ajudar. A gente só pensa, ficar aqui dentro. Então, já que vamos ficar aqui dentro, né, no tratamento homeopático, o próximo, por favor... No tratamento homeopático, o paciente deve consumir medicamento de hora em hora. Mito ou verdade? Então, depende, né? Porque eu recebo receitas com prescrição de hora em hora, vejo algumas reclamações, algumas vezes o paciente, quer dizer, algumas pessoas que
Eu falo assim, poxa, por que você não procura homeopatia? Vai com uma criança no colo, né? A criança está com o narizinho escorrendo muito e tal. E porque demora muito, que negócio de toda hora. Mas não é de hora em hora. O que eu percebo nas receitas são que, quando é para casos agudos, né? Aquela gripe, tosse, tal, chega a ser, né, doutora, de hora em hora. E à medida que melhora, então tá ali na receitinha que eu tô lendo, né? Melhorando o sintoma, né? Espaço com a melhora. Espace as tomadas. Então, algumas vezes a gente tem que fazer as contas, né? Vai dar, então, mais ou menos para tanto tempo. Então, nem sempre é de hora em hora. Então é mito. É mito. Conforme. Tomar de hora em hora é principalmente quando for os casos de doenças agudas. Vamos ao outro. Os medicamentos homeopáticos são apenas placebo. Mito ou verdade? Então, mito. Porque o medicamento homeopático também é administrado para animais, né? Que agora já tem os veterinários homeopatas, em plantas também. E, naturalmente, acaba que... E a criança não sabe por que ela ficou melhor. Ela sabe que é muito gostosinho, né? Então, ela melhora, mas não tem julgamento. Então, não é fé, não é... realmente, medicamento homeopático tem uma ação, sim. Né? E hoje em dia existem inúmeras pesquisas que demonstram que o medicamento homeopático não é esse placebo que tanto a homeopatia acaba sendo condenada, né, e perseguida, enfim. E a gente vai entendendo que o tempo vai chegar para todo mundo, para que as pessoas possam ver a homeopatia com essa outra visão, né? Uhum. Uma visão, entre aspas, né? Uma medicina considerada até quântica, né? Uhum. Então, gente, é mito que o medicamento homeopático é um placebo. Vamos à outra, por favor, já estamos chegando quase ao final. Posso repetir a receita homeopática por tempo indeterminado? Mito ou verdade? Então, é verdade ou é mito, né? Porque não deve, né? A verdade é que não deve. Quando as potências são baixas e a gente não vê na receita uma data, quer dizer, não vê data de início. Então, o que acontece na farmácia? Estou falando do outro lado do balcão. Pode-se vender medicamento homeopático nas potências até 6CH, pode-se sem a receita. A pessoa envia pelo WhatsApp uma receita, uma prescrição, e tem aquela coisa que que a gente pode identificar algumas vezes pelo sistema, pelo histórico do paciente, que já está repetindo aquilo. Foi uma receita, digamos, do outro ano, de um ano passado. Ela pode repetir, mas o efeito não vai ser provavelmente o mesmo, porque ela está em outro momento, né, doutora? Então, daí o médico certamente é quem vai repetir. Quando a gente identifica isso, né? Poxa, esse paciente, eu estou vendo aqui uma outra prescrição, a gente tenta, dentro da farmácia, avisar o paciente que vai ser feito, porém, ela deve retornar ao médico para verificar se vai precisar de mais algum outro medicamento para ter uma melhora mais rápida ou mais adequada. Interessante isso que você falou, né? Gente, para variar, né? Eu fico me lembrando, né? Afinal das contas, são tantos anos de formada, não só em alopatia como homeopatia, mas teve uma vez que eu atendi uma pessoa e ela foi no consultório a primeira vez, sei lá, há 10 anos atrás. Um exemplo. Aí ela nunca mais voltou. 10 anos. Nunca mais voltou. 10 anos depois, a pessoa liga e volta. E fala assim: doutora, eu tive aqui há 10 anos atrás, a senhora me prescreveu essa receita aqui, a receita já estava até amarela, rasgada, sei lá o quê, onde que ela guardou aquela receita. E a senhora me prescreveu isso aqui, eu queria saber se eu fiquei legal naquela época. Eu posso repetir isso daqui? Gente, 10 anos atrás. Se eu não sou a mesma pessoa amanhã, energeticamente falando, em termos metabólicos, como 10 anos. Então, eu acho também que falta orientação, sabia? Eu acho que deveriam ter algum tipo de, vou dizer política de saúde, mas porque a homeopatia está no SUS, tá, gente? Mas que educassem as pessoas e que mostrassem para as pessoas que o paradigma da homeopatia é diferente da alopatia. Trates o paciente, não trates a doença. E esse paciente não é o mesmo de ontem.
Como é que, Exatamente. não é verdade? Trate Como é que você quer, o paciente, não a doença. sabe? Não é assim. Então, a gente tinha que aprender mais. Sempre foi uma vontade que eu tive, sabe? De ter uma oportunidade que a gente pudesse, não é dar aula de homeopatia, não é isso. É educação para a saúde, com o paradigma médico homeopático, sabe? Eu não sei se isso é uma viagem da minha cabeça, mas está me vindo agora. Vai que o canal médico queira fazer isso, né, gente? Pensa aí, hein? Vocês acharam a ideia legal? Escreve aqui embaixo. Ih, achei legal, eu quero. Aí a gente pode conversar com a doutora Sheila e fazermos uma dobradinha para essa educação continuada, né? Até porque tem a suplementação, né, que é necessária com o tempo. Eu vejo algumas pessoas achando, eu sou a mesma, eu tô igual a 20 anos, tenho 20 anos, sei lá o quê. Gente, se por fora estiver igualzinho lá, muito que bem, mas se por fora não tá, por dentro também não. Alguma coisa muda que a gente desconhece, né? Toda essa coisa do tempo, né? E vamos combinar que, independente disso, todos nós estamos sendo submetidos atualmente das mudanças que estão acontecendo no planeta. Então, o nosso solo tá pobre em minerais. A água que a gente consome não é a mesma que se consumia lá atrás. A carne que a gente come, as verduras que a gente come por causa dos agrotóxicos, ou seja, nada mais está sendo igual na época lá da minha avó. Não é mais a mesma coisa. Então, nós estamos sendo submetidos a processos que o nosso organismo, só por estar aqui agora, já não é mais saudável. Então, a gente não é mesmo, né? Como é que a gente quer, então, manter uma medicação, uma receita homeopática de 10, 20, 30 anos atrás e que vai fazer o mesmo efeito que fez pra gente lá atrás? Inviável, né? Então, fica a dica. Vamos à próxima. Esta é uma afirmação, hein? Posso guardar os medicamentos homeopáticos junto com os alopáticos e equipamentos eletrônicos. Mito ou verdade? Então, Depende. Porque dos medicamentos alopáticos, pode usar perto de alguns que estejam na caixinha, não tenham odor, né? Então, aquele camisinho que é para dor articular, que tem um cânfora, mentol, ou um perfume muito, um creme lá, hidratante, com água matizado, também não deve. E equipamentos eletrônicos ainda também não deve ser utilizado, né? Eu acredito que nós vamos ter mais respostas daqui para frente, né? Lá mais adiante, realmente comprovando que não deve mesmo. Isso não é uma informação antiga, mas mais do que nunca bem atual. Nós estamos falando de campo eletromagnético dos eletrônicos, dos equipamentos eletrônicos, e se o medicamento homeopático ele passa pelo processo de dinamização, e daí o motivo de ter o vidro escuro, ter o vidro âmbar ou azul, enfim, para não perder nem ganhar fótons, enfim, não, é outra história. Então a gente deve realmente de evitar, de guardar os medicamentos homeopáticos longe disso, né? E tem uma outra coisa também que eu chamo a atenção das pessoas, e uma vez na farmácia tinha uns papeizinhos que eram orientação para o consumidor final. Eu saí da farmácia de homeopatia, entrei dentro do meu carro, um calor de 50 graus no Rio de Janeiro. Eu pego o remédio homeopático em líquido e boto ele dentro do porta-luva e depois eu vou tomar. Acabou o remédio homeopático. Entendem? Eu não fumo, tá, gente? Mas é um exemplo. A pessoa é um fumante, aí tá dentro da bolsa o cigarro e o medicamento homeopático dentro da bolsa. Acabou o remédio homeopático. A pessoa é natureba, gosta de ter um cheirinho legal em casa, né? Então, aliás, eu amo incenso. Aí eu saio, compro um monte de vareta de incenso, pego meus remédios homeopáticos e boto lá junto com os incensos. Acabou o remédio homeopático, vocês estão entendendo? Porque é importante saber mitos e verdades. Né? Alguma coisa além disso? Não, eu quero lembrar que o aroma, né, tem a aromaterapia, né? Então, o aroma realmente ele modifica muita coisa, hein? E não deve ser usado, até porque pode impregnar também o remédio com aquele cheiro, né? A mão, não colocar aquele remédio na mão, não é por nada não, gente, a mão está suja, está contaminada, né? Então, é só por isso,
Ah, não é que a sua energia vai fazer mal pro remédio, não. Mas algumas vezes está com um cheirinho de incenso, está com aquele perfume que você mais gosta, nem sente, ou do próprio sabonete, né? Um aroma um pouco mais intenso, né, do que o normal. E a própria contaminação da mão. Então, sei lá, ficar jogando remedinho na mão, joga para cá, joga para lá, dá para alguém. Toma aqui. Daí passa de mão em mão, né? Eu acho que tem muitos motivos para evitar. Perfeito. Isso. E para encerrar nossa pergunta derradeira deste encontro, é preciso ter fé para que o medicamento homeopático funcione. Mito ou verdade? Mito, né? Eu acho que a gente cai de novo naquela questão de que criança usa animais e plantas, né? A gente borrifa lá a plantinha que está tendo um determinado tipo de contaminação. Existem aqueles trabalhos que já são clássicos para mastite, né? Em animais, em vacas, em ovelhas, né? Enfim, alguns. Então, para evitar a mastite recorrente dos animais, então eles não sabem que estão tomando medicamento homeopático, né? É bem interessante isso, né? Porque isso é uma pergunta que parece que povoa o imaginário das pessoas, né? Se eu não tiver fé, o remédio não vai agir. Eu digo assim, quando alguém fala algo parecido, né? A homeopatia realmente está para todo mundo. Mas nem todo mundo está para a homeopatia. Verdade. Há uma grande diferença, né? E a gente tem que se perguntar daqui para frente se essa arte de curar, que faz tão bem há tantos anos, são mais de 200 anos, que Hahnemann trouxe para nós, né? O que falta para que as pessoas compreendam que realmente está na hora da gente dar uma repaginada na nossa forma de pensar, de sentir e de agir, né? E com isso eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas desse nosso encontro de hoje. Então, minha mensagem é o seguinte: para quem já se trata com homeopatia ou gostaria, é tão importante ter aquele médico homeopata, né, que te conheça, né? Como é importante alguém que te acompanhe, né? E possa, e a qualquer momento, digamos, para quem já tem alergia, já se tratou alguma vez e deixou, né, tô bem, não preciso mais, mas que lá na frente tenha como recorrer, dá aquela ligadinha, doutor, agora eu não estou dormindo muito bem. Não é? Então é aquele médico que já conhece seu histórico, já conhece seu movimento de vida. Né? E para aqueles que ainda não estão, tem esse médico que acompanha o seu desenvolvimento na vida e te proporcione, tanto quanto você quer, saúde, bem-estar e alegria para a vida. Um médico para chamar de seu. Amigos, então a gente fica por aqui. Eu tenho certeza absoluta que para vocês que vão assistir esse nosso bate-papo lá na frente, vão ter muitas dúvidas e muitas perguntas a fazer. Eu tenho certeza que a Sheila vai ter o máximo prazer de responder. Então fiquem bem, fiquem em paz. Um beijo no coração. Até o próximo. Obrigada, amiga.